Então, diabetes. Fizemos na aula passada. O que nós tínhamos? Predisposição genética, aumento de glicose na corrente circulatória. Tipos? 1 e 2. Gestacional também. Gestacional. E tínhamos ainda falado sobre. Mas a pré-diabetes. É a pré. Tá? Pré. Vamos ver aqui. Do tipo 1. O que é importante no diabetes? Tipo 1 da nossa. Mais comum em criança. Mais associado a crianças. Insulino dependente. Ausência total de insulina ou insulino dependente. Por quê? Normalmente o processo infeccioso prévio que vai estimular a produção de anticorpos contra as células beta do pâncreas. É isso. Então, do tipo 1, presença de anticorpos. Tá? Era de início repentino. Tá? De uma hora para outra. Ok? Do tipo 2, o que nós tínhamos visto? Problema dos receptores. Uma das possibilidades. Temos a insulina Nas células beta. adequada, mas ela não se liga às células para fazer o transporte então da glicose de fora para dentro da célula. Ou então, deficiência na produção de células, na produção de insulina pelas células beta. Produz menos insulina, né? Podemos ter insulina adequada e problemas nos receptores, ou então temos insulina diminuída, tá? Geralmente associado ao indivíduo mais adulto, né? O que mais que nós tínhamos? Início lento, uma situação gradativa, o organismo vai se adaptando. Então, quando a gente chega a diagnosticar, às vezes já com sintomas secundários da diabetes, né? Cegueira, problemas de coagulação, processos infecciosos, que lá está a comidinha das bactérias, glicose, açúcar. A gestacional, falamos o quê? Diagnosticada na gestação. Mas nada pega o que tá? Não impede, mas foi diagnosticada na gestação. O pré-diabético, quem era? Pessoas que você tem dentro para desenvolver. Pré-diabético. Pré-diabético. Aqueles que após uma sobrecarga de glicose demoram mais para essa glicose voltar ao normal na corrente circulatória. Demora mais tempo. É o indivíduo normal em torno de 2 horas. O pré-diabético, mais tempo. Tá? Foi isso que a gente viu. Dos exames. Para diagnóstico, né? Quem era? A glicose de jejum. Está normal. No diabetes está alta. Fizemos a diagnóstico. Fizemos a glicose de jejum, deu alta. Eu naquele momento disse 140, eu disse, os números estão baixando, hoje a gente considera menos. Mas pronto, foi lá, 140, está alta, diabetes. Acima de 129, eu já considero suspeito de diabetes. Aí 129 para 140, nós vimos de padrão, não tem variação dos exame lá. Bom, mas o indivíduo pode ter uma glicose normal ou levemente alterada, né? Os limites superiores, não tão alta. Pode ser um pré-diabético aqui, pode ter glicose normal. Que exame vamos utilizar? Aquele não é? Não. Aquele não. Não. Vamos? Curva glicêmica.
Aquele que a gente faz a glicose em jejum, administra uma quantidade de glicose e depois faz ela sucessivas vezes. Mas se eu ficar diabético, não precisa fazer, como eu disse. Nem pensar. Tá? Nem pensar. Mas são exames para diagnóstico. Fez a glicose, deu normal. Tá. Borderline, tem uma suspeita. Faz a coisa. Deu alta, não tem o que fazer tudo. Não faz mais nenhum, só. Nem pensar. Tínhamos o Sullivan após prandial, né? Alguns obstetras colocam o Sullivan. Após prandial, aquela após 2 horas. O almoço, 2 horas após o café. Tá alterada. Se está alterada, é porque não voltou ao normal dentro daquelas 2 horas. Né? Então pode ser um pré-diabético ou já mesmo um diabético. Tá? Não voltou ao normal, fica muito tempo alta, muito alta. Isso para diagnóstico, para a gente encontrar os indivíduos diabéticos ou pré-diabéticos. E para acompanhar, monitorar. Quem é que a gente viu? Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, que é, lembrando, hemoglobina, normal lá da massa, vai transporte CO2, CO2, enfim. Parte dela associada à glicose. Em torno de 6% do indivíduo normal. Mantém a glicose alta muito tempo, aumenta o percentual de glicose ligada à hemoglobina. Então aumenta o percentual de hemoglobina glicada. Para acompanhar, monitorar o indivíduo diabético. Ver se ele está fazendo tratamento adequado, remédio, dieta, exercício. Hein? Não, tira o sangue, tem que hemolisar, tem que tirar o sangue porque eu tenho que destruir as hemácias para dosar a hemoglobina que está lá dentro. Tá? Aquele testezinho a gente pode fazer só a glicose. Ou só colesterol. Tá? Do tecina, fitina, panelinha. Tá? Só que aí o erro é comparar essa glicose com a glicose que a gente faz no laboratório lá. Metodologias diferentes, equipamentos diferentes, tudo diferente. Um sangue capilar, outro sangue venoso. Tá? Levar isso em consideração. Outro exame que era importante no monitoramento que eu falei. A flutamina eu disse que ela está sabendo uma coisa que a hemoglobina glicada, só dava o tempo de intervalo que me dava. Passe por cima. A microalbuminúria. Isso, ó. Microalbuminúria, que é pequenas quantidades de albumina, uma proteína presente na urina, que normalmente nós não vamos encontrar. Albumina, o que é? Uma proteína. Tem pouca quantidade, né? Na urina. É micro. Tá. Já tá ali, ó, microalbuminúria. Tem que ser. Tem que tomar albumina. Tem que tomar albumina. Porque ele quer ter mais aminoácidos, para ter mais proteínas, ele está trabalhando para ficar fortão, rápido. É, porque tem várias, né? Uma delas é o Mas é um dos artigos que foram disponibilizados lá no começo do semestre. da albumina. Suporte de aminoácidos. Tá? Tá? Acho que diabetes, resumindo, é isso aqui, né? Tá bem? Microalbuminúria. Pequenas quantidades, é um exame para detectar pequenas quantidades de albumina na urina. Ah, vamos voltar isso que eu estou falando. E me indica o que é isso? Pequenas quantidades de albumina na urina. Danos renais. Como é pouca quantidade, não é detectada a não ser por esse exame. O dano renal é precoce, então nós estamos diagnosticando isso cedo, podendo intervir e dar uma pompadinha para o nosso amigo rim. Tá? Ela tem que se controlar, começou a ter problemas. Se não se controlar, vai ter mais ainda. Para hoje. Hippie.
Oi. Tá, mas tem outro problema. Aí faz a dosagem da albumina no sangue. Tá? Aí eu estou detectando essa albumina no sangue e passou para a urina. Que não deveria estar na urina, deveria ser retida pelos rins. Quando começa a ser liberado na urina, é porque o rim não está funcionando direito. Então me indica dano renal. Já nesse outro indivíduo, outra situação, nós estamos vendo comprometimento do fígado. E lá tem cistiproteína. Tá, mas por isso que os caras estão muito anabolizantes. Não, Tem problema de... também é problema de tudo. Ah, Zé, vai. Pessoal, nós vamos... Não, é pra mim não tem que ser fora, senão fica muito chato só isso. Lembrando que nós temos uma aula de revisão antes da prova. Você já sabe que a data da prova mudou, né? Dia 30. E já tem lá substitutivo também marcado para a coordenação do curso. Tá? Ah, não me lembro. Não me lembro. Tá no site ali. Podem olhar. Ai, se eu conseguisse tirar. O Google lá, tá tudo lá. Propaganda. Eu ganhei bastante pela propaganda. Não, eu ganhei pouco, mas pela imagem eu ganhei bastante. Mas para a gente fazer aquela aulinha de revisão de novo, nós temos que dar uma apertadinha com as coisas, né? Hoje é uma delas, tá? Tem outro feriado do dia 2 que eu já pedi para vocês me darem a data Relaxa, Guilherme. da... A reposição da turma da manhã vai ser amanhã de manhã. Ah, sexta-feira agora não tinha. Ai, A reposição da turma... Hein? Meninos, vamos para o nosso assunto de hoje, porque hoje nós vamos falar muito de cozinha. Quem gosta de cozinhar? Quem gosta? Quem sabe? Quem cozinha bem? Cozinha bem. Quem quer passar bioquímica? Queridos, carboidratos, vocês já conhecem. Um rótulo de um alimento assim, vocês vão começar a associar a vida da prática, né? Carboidratos, está lá, vocês já sabem que os carboidratos, açúcares, energia, ciclo de frente, cadeia respiratória, enfim, glicose, glicogênese, gliconeogênese. Proteínas que não caem na prova. Pelo menos a gente tirou aquele proteínas e vocês vão ver a surpresa de hoje das proteínas que não caem na prova. Tá? Vocês também já viram aminoácidos, ligados, ligações, toda lá. Gorduras totais, saturadas, gorduras trans. É o nosso assunto de hoje. Vamos olhar o rótulo correndo ali, ó. O que temos aí? Aqui tem zero gordura. Zero. Gorduras trans desapareceram dos rótulos. Pois é, só dos móveis. Saturados. Saturados, insaturados, ácidos graxos. Eu quero ver fazer uma coisa. Não é proteína, isso aqui são carbonos, formando uma cadeia carbônica dos nossos ácidos graxos. Vou fazer duas já. Primeira situação do cozinheiro: comprar o óleo. Vamos ao supermercado. Tá? Inverno ou verão, nossa temperatura aqui, inverno, verão muda. Já vou chamar a atenção da temperatura do ambiente. Vamos ao supermercado e podem escolher o óleo que vocês quiserem. De girassol, de canola. Vamos comprar tudo de soja que vai parar. Tudo bem. Mas qual é o estado que a gente encontra o óleo na garrafinha? Oleoso, líquido, né? Oleoso, mas é aceitável. Oleoso. Agora, queremos também uma manteiguinha, porque a gente gosta de passar massa na manteiga depois, assim, de bacon. Porque eu chegar de casa agora, em casa, a aula, assim, com aquele vinhozinho, junto com o pão
aí. E que estado está a manteiga? Sólida. Sólida é botar na panela. Depois que bota na panela, líquida. O que mudou? A panela? Você só botei na panela, continua sólida. Agora você vê o fogão, né? Que tem gás, fósforo, fogo, ou pelo menos aquele fogão elétrico, né? Bonitinho, moderno, que não tem. Mas enfim, eu gosto de fogão a lenha. Não para o primeirão, né? Bem, com o calor agora a manteiga passa para o estado líquido. Mudamos o que? Temperatura. No nosso inverno, a manteiga vai para a geladeira? Não. Só no supermercado, né? Porque tem que manter mais tempo. Mas aí fica um corrente, né? Até ambiente, a temperatura ambiente fica uma cacetada. Agora começou a aquecer. Igualzinho a vocês, meninas, né? Não fica derretida. Tem que ir para a geladeira. Tem que dar um jeito. Tem que dar jeito. Natural. Muda de uma gordura vegetal, o óleo lá, e a gordura animal. A manteiga do leite. O que está mudando aí? Vamos pegar o óleo e vamos começar a cozinhar. Fizemos a massa, um pouquinho óleo. Mas aí queremos gastar mais óleo. Hoje estava barato, promoção. Vamos gastar mais óleo. Vamos fazer batatas fritas. Essa hora, cerejinha, salsinha. Um pouquinho de batata frita. Não tem coisa melhor, né? Na festa da prova de coquinho, vocês vão comer batata frita para se lembrar. Estou estudando na prática para ganhar amanhã. Mas outra coisa que cai bem para cervejinha é aipim, mandioca, fritinha. Aproveita o óleo, já vamos fritar. Ele comeu esse prato. Coisa boa. Sério. Comeu esse bolinho. Só pode. Muita folha. Quer mais? Bolinho de peixe, não queria. Falando em peixe, hoje, também da manhã, eu estava lá, o colega trouxe, quase que eu fosse pedir para ela, eu já pedi da prática para dizer, a revista dela era assim, ó. Era uma revista, o nome era Saúde, aí ela tinha ômega 3. Aí aqui no laboratório ali eu tinha uma. Olha, ômega 3 nós vamos falar na. Olha aqui, diabetes eu também falamos. A revista que vende aí nas bancas por R$ 9,90. Tem todo o conteúdo. Eu tenho isso aqui com uma prova, essa revista, né? Aí falava também de avaliar o homem pelo sêmen, mas não estou de sacanagem. Obesidade. Meninas, prestem atenção nisso. Não é método anticoncepcional. O que dizia na revista? Que o obeso, não sei quantos por cento de obesidade, diminuía o número de espermatozoides. Mas o obeso, menos espermatozoides. Então, como método pega os gordinhos. Foi o que ele pega a reportagem. Gordura. Vamos voltar aqui. Dá aula de hoje, eu gosto. Pessoal, fritamos a batata frita, tomamos a cervejinha, já fritamos o aipim. Mas vamos fritar mais batata frita? Vamos. Mais. Como é que está ficando esse óleo agora? Está ficando saturado, isso aqui, sujo, podre. Mas me chamou a atenção o saturado. O que é o saturado? Já foi usado bastante vezes. Tudo bem. Mas aqui, ó. Voltando à nossa revisão química da primeira aula. Uma cadeia carbônica saturada é o quê? Aquelas que têm que tipo de ligação? Simples. Então, um óleo saturado, ligações simples. Quando ele está insaturado, tem o quê? Insaturações. Ligações duplas. Pegamos o óleo que estava lá no supermercado, vegetal, insaturado,
com ligações duplas, aquecemos, fritamos e foram se rompendo as ligações duplas. Ele foi se afundando. Ok? Outra situação. Frita a batatinha, frita e bota o óleo fora. O correto é fazer isso, né? Usar uma vez e faz isso. fora. Usa uma vez e joga fora. Uma casa fora. Quando eu cozinho, eu guardo para acender o fogo no fogão a lenha. Porque eu gostava de fogão a lenha. Eu uso para acender o fogo no outro dia. Mas eu cozinho ele. A minha mulher, ela não pode isso depois. Ela cozinha mal, ela guarda o óleo no vidrinho. E é esse óleo que nós utilizamos, que foi no vidrinho, começa. Como é que a gente começa a enxergar ele depois? Mais escuro, mais grosso, Mais nojento. mais nojento, e começa a ficar embaixo Não. sólido, saturado. Mas ele agora, ele estava líquido lá no supermercado, aquecendo, mudando a temperatura, quebrando as ligações, e agora ele esfriou e ficou no estado sólido. O que mudou? Insaturação, que passou a ter menos. Falamos em temperatura. Falando em temperatura, me lembro do prato feio, quer dizer, ponto de fusão. Ponto de fusão. Ponto de fusão é? Quando a água. Quando passa do estado Líquido. Do estado sólido ao estado líquido. Sólido para líquido. Temperatura necessária para que passe do estado sólido para o líquido. Então vamos pensar. Insaturações. O óleo estava líquido. Mesmo no nosso inverno, no nosso frio, temperatura mais baixa. Estamos baixando a temperatura, a manteiga está sólida. Gordura animal, saturada. Está no estado sólido. Tem uma temperatura mais alta, nós já vimos isso, passa para o líquido. Então, as insaturações diminuem o ponto de fusão. A temperatura necessária para que esse lipídio esteja no estado líquido. Insaturações diminui ponto de fusão. A temperatura necessária para estar no estado líquido. Então, o óleo vegetal lá no começo está insaturado, precisa de menos temperatura. Vai estar no líquido, está no líquido mesmo no inverno aqui, no friozinho. Insaturação diminui ponto de fusão. Diminui ponto de fusão. Esse aqui eu tirei do site. E a margarina nessa história é o quê? Vegetal. Está no estado líquido? Não. Mas ela passou por um processo de temperatura para ficar dura, por isso que ela é saturada. Não? Botamos ela no congelador. Eu vou fazer isso, vou botar agora o óleo, porque eu também. Não, para ela ter ficado sólida, que eu digo. Mas ela fica na temperatura para sempre, né? Pois é, interessante, né? Não, mas ela se deixar no calor também, ela amolece. Mas se deixar ela na geladeira, ela não fica dura que nem a manteiga. Mas não fica duro nem a manteiga. Ela tem sempre a mesma consistência, né? Desculpa também. A margarina é mais suave. Então, os lipídios, passadas as considerações iniciais que nós vamos trabalhar hoje, glicolipídios nós já vimos. Lipídios ligados a carboidratos, glicídios. Onde é que nós encontramos isso? Lá no glicocálice da membrana. Lembram-se? Os carboidratos podiam estar ligados aos lipídios ou às proteínas. Os ácidos graxos já para hoje, vitaminas nós não vamos dizer, mas embora a gente já tenha passado por algumas que vamos dar lá com enzimas. Fosfolipídios. Já vimos. Aonde? Na membrana. Na membrana. Lembrando, cabeça. A cabeça do fosfolipídio é hidrofílica. Vai voltar isso hoje também. E a cauda hidrofóbica. Cabeça polar, cauda polar. Os esteroides, nós vamos dar uma lampadinha neles hoje, vocês vão adorar.
Vou deixar a surpresa para daqui um pouco. E o triacilglicerol. Nome mais popular para ele, mais conhecido como triglicerídeos. Tri de 3. Tá? Que é a forma que nós temos de armazenar os lipídios. As questõezinhas para hoje, funções dos lipídios. Eu falei, já falei para vocês, né? O formulário está disponível, o formulário para questões online, não falei isso? Não beleza, não tinha vocês? Ninguém olhou no site também, né? Eu não sei para que a gente trabalha no Google Apps de noite. Pessoal, já falei não? Tu viu? Está disponível para vocês agora no site, aquele site maluco da bioquímica lá, tem um bioquímica online, que é uma coisa que começou e agora que está começando a ficar aberto. Tem um grupo que está estudando bioquímica, fora da sala de aula. Como é que se propõe a isso? Uns filmes, quantos fingem, assim vai, né? Ju? Não? O quê? Filma, né? Tem finge. Tá vendo? E aí, começou mais com o pessoal da enfermagem. E surgiu alguma forma, como é que nós vamos trabalhar? Não tinha um formato definido. Até que começou. Tem as questões que são colocadas, que já foram mexidas lá no site, você já tem umas específicas da fisioterapia, de contração muscular que não estavam lá. E tem umas que é só para enfermagem, que são conteúdos que vão ser um pouquinho diferentes, tá? Já está assim, vermelho, eu acho, enfermagem, verde, azul, fisioterapia. Vocês não precisam fazer de enfermagem, faço para fisioterapia. Por favor, para que eu erre a prova, é esse grupo pensando como nós vamos passar isso para os colegas. Eles começaram a responder isso aqui online. Né? Nós fizemos um teste. Pessoal, foi isso aqui que deu assim, ó, junto à prova de vocês. Tá? Foi bem próximo. Foi na prova de vocês e a prova da enfermagem, que foi 2 semanas depois, foi que o pessoal da enfermagem se aproveitou. Os que estavam participando. Tá? Porque eles iam falando, respondendo online, a gente ia discutindo tudo pelo Google Apps, Docs. E aí foi. Mas a preocupação é, como é que nós vamos passar isso para os colegas? Esse era o nosso objetivo. Nós testamos uma maneira, o pessoal da enfermagem se deu bem aqui, estava fazendo isso bem. Tá? Nós queremos passar isso para o resto. Como? Eu não posso ficar conferindo a resposta de todo mundo. Se todo mundo entrar ali, vai virar uma bagunça. Então nós fizemos o seguinte: criamos um formulário online, vocês entram lá, tem um Help Bioquímica Online, uma coisa assim, formulário, pergunta, não lembro exatamente como é que está. Mas é um Help qualquer lá. Vocês vão preencher um nome, qual é a faculdade, qual é o curso, qual é o semestre, só para a gente ter os dados estatísticos, tá? Que depois a gente pode brincar de outras coisinhas também. Se vai na faculdade de Anhanguera do Rio Grande, seja outro, como o negócio está no Edu, aberto para todo o Brasil, vá lá que vem um peixe estranho na nossa rede, né? Estamos preparados para saber de onde ele vem. Pode ter ômega 3, ômega 6, que a gente vai ver agora. Tá? E aí tem a pergunta de vocês. Então vocês podem colocar a pergunta lá. Essa pergunta virá para mim. Vindo para mim, eu vou redistribuir para um componente do grupo, ou para 2, que vão trabalhar nessa pergunta. Eles vão estudar para responder para vocês. Eu vou revisar junto com eles e nós temos uma outra página ali que é a de perguntas e respostas. Porque de repente a pergunta é a mesma de 3 ou 4. Nós não vamos perder tempo respondendo 3 ou 4 vezes a mesma pergunta. Então a gente cria essa resposta, vocês entram lá, vão ver somente pergunta e resposta, não vão ver o nome de quem perguntou, nem nada. Tá? Então, vai dar lá pergunta e resposta, que o grupo, eu acho que é uma ferramenta bem interessante se vocês quiserem utilizar. Poderá levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei. Né? Isso aí está começando, o grupo está assim, iniciando nesse trabalho. Tá bem? Mas é mais uma coisa para vocês tentarem utilizar aqui. Não adianta perguntar na véspera da prova, pro dia da prova, porque nem o grupo vai responder, e eles também vão estar estudando para eles. Tá? Funções dos lipídios para hoje: os ácidos graxos saturados, insaturados, pontos de fusão, aqui já demos uma olhada, hidrogenação, gorduras hidrogenadas.
espuma, aquele chocolate, né? É uma delícia. Saponificação, lipoproteínas, as proteínas infelizmente não caem na forma, mas aqui cai. Apolipoproteínas e o metabolismo dos lipídios, mas falei que eu vou contar para vocês, que é bom. Então, lipídios são moléculas apolares, insolúveis em água. Não fazem ligações pontes de hidrogênio. São apolares, insolúveis em água. Moléculas? Apolares. Funções. Isso aqui tem várias histórias. Fornecem energia. Os lipídios fornecem mais energia do que o nosso amigo glicose. Se nós fôssemos guardar toda a nossa energia na forma de glicogênio, carboidrato, lembrando da aula de diabetes, onde tem açúcar, glicose tem água junto. Nós passaríamos dos nossos 50 quilinhos, 60, 70, 80, para 200, 210, 220, cheio d'água. Tá bem? Então nós guardamos na forma de triglicerídeos, que é apolar, não tem água. Na forma dos lipídios. E eles vão nos fornecer mais energia do que a glicose. Eu vou voltar nisso aqui já já. Se nós pegarmos um gordinho e jogarmos aqui contra a parede, ou pegamos um magrinho e jogarmos contra a parede não vai quebrar. Está bem construída. Nós só estamos falando descontraído, para a gente quebra. Pessoal, quem vai ter mais chance de quebrar o esqueletinho? Gordinho ou magrinho? Então, as gordurinhas protegem contra choques. Batida, mercado, dentes, tá bem? Isolantes térmicos. Isolantes térmicos e energia. Exemplo, vocês têm que ver Discovery, os canais também de vez em quando. Eu fico olhando e assim tem às vezes uma reportagem. Vamos pensar na ursa polar, lá no meio do gelo, que hiberna 6 meses, sem se alimentar, alimentando o seu filhotinho, e as mulheres ainda reclamam. Não hibernam 6 meses sem comida, porque os maridinhos, bonzinhos, vão lá e ficam fazendo comidinha. Comem muito madentinho, e a ursa. E a ursa vai estar lá 6 meses alimentando o filhote de urso. Só sugando. E ela sem se alimentar lá no meio do gelo. Gordura para ela foi a energia todo esse tempo. Produzir seus leitinhos para o neném. Né? Ela sai magrinha, atacando qualquer foca que apareça no horizonte. Vai atrás, que é o que acontece. A foca tem bastante gordura. Ela precisa se alimentar para o próximo período de hibernação. Se ela chegar no período de hibernação magrinha, vai ficar lá no meio do gelo. E ainda protegeu ela do frio. Forneceu energia e protegeu do frio. Então os gordinhos, no inverno, tem menos frio. Os magrinhos, que querem um esqueletinho mais fácil, se jogar contra a parede, sentem um pouquinho mais de frio. No verão, o contrário. Impermeabilizante. Outro momento nostálgico da biologia da vida animal. No século passado, quando eu tinha essa idade de vocês, de alguns de vocês, né, alguns estavam talvez comigo lá na praça, eu ia para a Praça Tamandaré, namorar, comer candy. Quem comeu candy aqui já? Que isso? Você nem sabe o que é. É um negócio duro, doce. A gente ficava mascando, colava nos dentes. Mas vendia na Praça Tamandaré. A gente era criança, a gente tinha namorado na Praça Tamandaré. Subia nos balancinhos, tinha um trenzinho lá. Eu era criança, tinha que passar mesmo, sabe? Mas bem, uma coisa que eu fazia, que ainda tem hoje lá vocês podem fazer, é olhar os patinhos que estão passeando ali no laguinho.
que os patinhos fazem para nadar? Hein? Usa as patinhas. Patinho, usa patinho. Que mais? Eu também vou fazer assim. Aí eu perguntei o que ele faz com o biquinho. Vai lá no rabinho, pega uma gordura e passa nas penas. Por quê? Se ele não fizesse isso, morria afogado. A gordura que tem lá impermeabiliza as penas. E aí ele não se vai. Água baixa. Então, lipídios impermeabilizantes. Isso aqui é uma tecnologia. Vida animal. Fosfolipídios, já falei. Membrana. Tá mais cuidado. Funções dos lipídios. Passa lá. Bom, saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Saturados já vimos. Ligações simples. Pessoal, o lipídio tem uma coisa que você já conhece numa das extremidades. Vou botar aqui. Ó. Tem uma carboxila. COH. Tá? Mas as ligações duplas de saturação é aqui, ó, entre os carbonos da cadeia carbônica, tá? Ácido graxo. Se tiver uma ligação dupla para cá, não vai ter uma dupla para lá, porque tem uma dupla, mas se a gente tiver uma dupla aqui com oxigênio, tem dupla aqui, esse aqui, ó, tem uma dupla aqui, mas é insaturada essa cadeia, que não é dos carbonos, tá? Tudo bem. Então, só para vocês verem, monoinsaturado, uma única ligação, uma ligação, sim, dupla, tá? Poli, um montão. E olha lá o poli, ômega 3 e ômega 6. Ah, ômega 3 é bom, tá lá no salmão. Aí diziam assim, orgânico. Ah, por isso que a gente tinha reportagem do ômega 3, eu li, né? E dizia assim, ômega 3 é bom porque trabalha dando a sensação de saciedade. Então a gente come pouquinho e fica com a sensação de eu como salmão inteiro, ele só funciona com um pouco, é por isso, quando penso comer pouco, já comer salmão inteiro. Não adianta. Saciedade não dá. Podemos classificar, queridos, conhecimentos gerais. Passando. Funciona. Essenciais que nem os nossos aminoácidos, aqueles que têm que vir da dieta, tá? Saturados, somente ligações simples. Insaturados, ligações duplas e diminuem ponto de fusão. Está visto, né? Conhecimentos gerais. Mas, ômega 3. Vejam aqui a nossa amiga carboxila. Primeiro carbono, alfa, beta, e assim vai. O último carbono é o ômega. Ômega 3 é bom, ômega 6 é bom. O que está me dizendo ômega 3? 3 ligações antes do ômega. 1, 2, 3. Ligação dupla. Ômega 6 em peixes também, né? Falou ali que o óleo Fala. tipo de ácidos graxos, tá? Você colocou ali saturado. Aí antes a gente falou que o óleo saturado são ligações simples. Saturados, Simples e insaturados. somente ligações simples no meio da cadeia. Tá, O insaturado, ligações duplas. Aí aqueles ali, tipo, os ácidos graxos. É isso aqui, primeira coisa. Aí tem exemplo de saturado, são ligações Simples. Aonde está isso? Antes? Está no slide 2. Tipo de ácidos graxos. Que? Não. Saturados e insaturados. Não, acho que o. Antes desse aí, aliás, Não, Aqui seu tem exemplo. uma fórmula ali, inclusive tem a fórmula CH3, aparece CH2, ela fecha parênteses dentro.
Isso aí. Ah, mas ele quer cadê que a banca está aqui, ó. Essa ligação dupla aqui não vale. É na cadeia. Isso que eu tinha falado mais agora. Porque tem que Pegou? ser ligado com carbono. Tá? Carbono e carbono. Aqui está a ligação dupla, ó. É. Tá? Então, voltando ao nosso ômega 3. Carbono ômega é o último, oposto à carboxila. 3. Ligação dupla. 3 ligações antes do ômega. O ômega 6, 4, 5, 6. Isso é o ômega 3 e o ômega 6. É aonde está a ligação dupla. Isso aqui a gente encontra nos peixes, salmão. Tá? E tu diz que está no sexto de carbono. Conhecimentos gerais, tá? Mas já que a gente vai falar em comida, em lipídios, acho que é interessante vocês terem essa ideia nesse momento. Também, como é que está a nomenclatura, quantos carbonos, superposição, conhecimentos gerais, tá? Só vendo aqui, ó. É uma olhada mesmo. Pontos de fusão, de negativos, cada um tem um ponto de fusão completamente diferente. Temperatura necessária para que eles estejam em estado líquido. Tá? Alguns bem altos. Ó. Muito bem. Os nossos ácidos graxos, normalmente, número par de carbonos, 14, 16, 18, são os nossos. As ligações duplas são intercaladas, não estão uma do ladinho da outra. Chama atenção para isso aqui, ó. Os nossos ácidos graxos normalmente estão na isomeria cis. E lá, a gente já olha assim, cruz. Mas nós temos falado das gorduras trans, então a gente tem que falar das cis. Tinha associado isso. Ah, pois é. Mas aquela ligação peptídica lá do nosso... É, foi o que eu... Acho que Né? foi a primeira pergunta que eu Era fiz. cis e trans. Cis quando o carbono alfa entrava do mesmo lado da cadeia. E trans quando eles entravam em lados opostos. Os nossos ácidos graxos, que não são aminoácidos, são isômeros cis. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Tá? Aí vamos pensar assim muito simplisticamente. As gorduras trans são boas ou são ruins? Ruim. Por quê? Porque o nosso metabolismo está associado a cis. São os nossos ácidos graxos. Então as nossas enzimas estão preparadas para cis. Essa é uma forma bem simples. O nosso amigo triglicerídeos, nossa principal reserva de lipídios, um glicerol e de 3 ácidos graxos. Se perde um deles, fica diacilglicerol, 2 ácidos graxos. Se perde 2, fica um monoacilglicerol. E daqui a pouco nós vamos falar disso de novo, tá? Apresentando vocês. Isso aqui é um momento para repouso. Turma de vocês, na prática, vocês já estão fazendo dosagem de glicose e colesterol, alguns, né? E outros farão na segunda-feira que vem. As dosagens já fizeram espectrofotometria com o padrão. Então, estou apresentando para vocês o aparelho hoje que se usa no laboratório, que não é aquele espectrofotômetro que a gente faz lá a dosagem. Então, aqui nós temos o espectrofotômetro, que a gente bota o tubinho aqui, em vez de botar o tubinho dentro do aparelho, e aspira. Tá? Ele é programado. Então, o comprimento de onda, eu vou fazer assim para ele: vou ler glicose, eu vou ler colesterol. Ele sabe o comprimento de onda, sabe tudo que tem que fazer, absorvância, sabe tudinho. E me dá o resultado prontinho. Em vez de estar olhando curva, fazendo conta, como a gente fez. Pronto. Tá? E esse aqui, eu gosto muito desse aparelho, trabalhei bastante tempo com esse. Hoje trabalho com um outro semelhante. Vejam vocês aqui que coisa interessante. Aqui deste lado, refrigerado, eu tenho, sei lá, 20, 30, dependendo do modelo do aparelho, tá?
potinhos, reservatórios para reativos diferentes. Então tem um para glicose, para colesterol, para triglicerídeos, para ácido úrico, para olé, para creatinina, tudo prontinho lá. Só botei os reativos aqui. Desse outro lado, eu tenho tubinhos da amostra. Da Ana, da Joana, do João, do Carlos. Só pego o tubinho e boto lá. Ele tem as pipetas aqui, ele pipeta reativa, ele pipeta, ele incuba, ele passa o tempo e me dá o resultado aqui. Como é que a gente trabalha? A secretária lá na frente do laboratório digita a Dona Maria, glicose, o seu João, o senhor vai fazer hemoglobina glicada, o senhor vai fazer ureia, creatinina, que bom. Eu não faço mais nada, boto o tubinho lá, vai saber quem é a Maria, quem é o João, e eu só leio os resultados. Quer dizer, eu já nem leio aqui. Lá no computador, só para ver se está pronto, já digo, está ok, já sai pronto, assinado, não faço mais nada. É uma maravilha esse bioquímico, né? Espécie de fisioterapeutas. O bom é quando isso funciona. Para saber se funciona, dizer o padrão, coeficiente de variação, aquelas coisas que nós vimos lá no começo. Todo dia, aquele inferno ali, sabendo se está bom ou está ruim. Situação da onde eu trabalho. Real. Tínhamos um aparelho, não desse, um outro modelo, comodato. A gente não compra. Quase um aluguel. Questões de serviço público, tem que ser, terminou o contrato, edital, licitação, troca. Vem um novinho. Dia, feriado, 7 de setembro. Acho que nós tivemos um feriado, quarta-feira, foi uma quarta, 7 de setembro. Foi aquela semana, foi treinamento para trabalhar no novo aparelho. Muito bem, participei do treinamento. Tem nosso certificado que diz que eu posso operar o aparelho. E saí de licença, terminou o treinamento. Sexta-feira, segunda-feira, estava de licença plena. 5 anos de trabalho, já tenho mais um pouquinho. Posso gozar 3 meses de folga. Gozei um só, tem mais 2 para. Mais adiante. Para quem quer fazer concurso, tem uns dados ruins. Hoje a gente recebeu 30% só de aumento, né? Parece mais 7 anos em janeiro. Perfeito? Mas vai ver quanto é que é o salário básico. Quanto tempo a gente não tinha aumento? Temos que pensar nos dois lados, né? Pessoal, o que aconteceu? Saiu de licença. 30 dias em casa na maior moleza. Preparando aula para vocês, prova, curso de prova. Por isso que eu busquei curso de prova rápido. Não tinha nada mais para fazer, só curso de prova, demorar um pouquinho. Tomadinho. Cervejinha. Voltei faz 2 semanas a trabalhar. E o diabo do aparelho novinho ainda não está funcionando. Vocês não sabem o inferno que está o trabalho. O técnico hoje lá chegou às 6h10 ontem. Eu estava vindo para cá e ele chegou. Posso mexer? Não, amanhã esse ativamento pode. O laboratório está, não tem mais ninguém vai ficar aqui. Claro. Hoje também lá. E está o inferno para fazer o bicho funcionar. E vai acontecer de variação, e vai dizer o padrão, e passa a amostra e vê como é que funciona. Quer dizer, mudou meu trabalho de ficar pipetando, Mas atrasou. mas em função disso a gente tem outras atividades hoje, depois a gente passa para vocês, conhecimento. Aí vocês adoraram fazer aqueles cálculos todos. Tá? Mas é assim que hoje funciona em laboratórios de médio porte. Tá? Muitos ainda fazem aquele procedimento de pipetagem. Tá? Muito bem. O nosso amigo glicerol, 3 ácidos graxos e o triglicerídeos. Que é o que mais nós guardamos. Ceras. Podemos usar, lembrar das abelhinhas também. Cera de abelha. Gordura. Cera das ervas. Gordura. Dos ouvidos. É bom vocês de vez em quando passarem o cotonete, sair amarelinho para poder escutar o que o professor fala. Porque se vem cheio de cera, de repente, vem a hora para você escutar, claro. Tem que tirar a cera lá do olho para poder enxergar. Muito bem. Os fosfolipídios, vejam aqui que interessante. Fosfolipídios tem uma cabeça. Lembrando a escala, pessoal. Hidro ou polar. Uma cauda
vou lá. Já nós vamos usar esse conceitos. Vou deixar aqui para isso. Fosfolipídios também é uma atuação na bile. Bile lá despejada no intestino, né? Para quebrar as moléculas maiores em menores, para serem absorvidas. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E lá está os fosfolipídios fazendo essa atuação também. O amigo colesterol apresenta a vocês ciclopentanoperidifenantreno. Rapidinho. Como é que é o nome? Nem quando, né? Pessoal, eu ia dar 5 para que certo. Agora vamos ver. Então assim, ó. Bioquímica, vocês passaram de bioquímica, escutaram falar do ciclopentanoperidifenantreno. Tá? Essa molécula que é base no colesterol. Colesterol lá na membrana fazia o quê? Colesterol na membrana deixava a membrana mais rígida, menos fluida. E olhem eles hoje aqui, ciclopentanoperidifenantreno, colesterol, que nós vamos falar, colesterol de mais é ruim, colesterol de menos também é. Porque olha aqui os hormônios sexuais, que às vezes está a flor da pele. Testosterona, olha o ciclopentanoperidifenantreno. Isso aqui já falei que nós reservamos gordura, energia em gordura para não ter testado 200 quilos, né? Se fosse carboidrato. Gorduras sólidas, somente ligações simples. Óleos, ligação dupla, diminui ponto de fusão, estado líquido. Isso tudo é conhecimento geral? 3, 4, 6. É para uns, não é para outros. Progesterona é um hormônio que tem maior quantidade nas mulheres. É derivado a... Não é o hormônio sexual feminino, não. Sim. E o estrógeno, Também. Mulher é bicho complicado, já fiz isso. Estradiol, progesterona, 2 ovários. Nós somos só Um útero. Bom, ontem tem 2 outras coisas. Tem menos estradiol, mas tem também. Tem menos, mas tem. uma reportagem hoje. Até teste de gravidez positivo, viu, a gente está vivo. Eu vi uma reportagem hoje chamada Salão da que as mulheres estão injetando testosterona para aumentar o desejo sexual. Aumentar o quê? O apetite sexual. Mas Fala de apetite. Ele se lembrou. Só que pode usar, eles não estão se. Aí começa a ficar mais musculosa também. Estimula, né? Mas é isso aí mesmo. Tá? Então aqui, ó. Somente ligações simples. Saturado. Maior ponto de fusão. Insaturado, menor ponto de fusão. Então, se a gente fosse comparar os dois aqui numa temperatura bem, qual estaria no estado líquido e qual estaria no sólido? O líquido de cima ou de baixo? De baixo. Por quê? Insaturado. Menor ponto de fusão. Tá? Só para a gente fazer as associações. Gordura sólida, óleos líquidos. Pessoal, é meio conhecimentos gerais e meio não gerais. Tá? Bem específicos. Algumas reações dos lipídios. Vocês vão ver como é interessante. Gordura hidrogenada. Pensamos, podemos colocar hidrogênios nos nossos. Quebramos aqui uma ligação dupla e lá se vai o hidrogênio. Ok? Adição de hidrogênio, como uma insaturação, uma ligação dupla, e entra o hidrogênio. Se eles entram do mesmo lado da cadeia, cis. Se eles entram em lados opostos, trans. Simples assim. Tá? Diminuindo a insaturação, rompendo ligações duplas, aumentamos o ponto de fusão. Passamos o óleo à margarina.
Depois passamos para o pão. Hidrogenação. Favorecemos o aparecimento de formas trans, embora óculos hoje. Agora minha filha está fazendo agricultura, parece que volta, sai da terra. Eu vou tentar aprender com ela como é que a gente dosa as gorduras trans, porque desapareceram de tudo. Ninguém mais tem gorduras trans, nem eu. Ok? Hidrogenação, adição de hidrogênio. Rompe ligações simples, duplas, e entra os hidrogênios. Poderão entrar do mesmo lado da cadeia, forma cis. Ou em lados opostos, trans. Tá? A saponificação. Coisa do século passado também. Quando era guri, caçava os cachorros na rua para transformar em sabão. Mas é gordura, vira sabão. Libera os ácidos graxos, que tem uma cabeça polar e uma cauda polar. Vamos voltar para a nossa cozinha. Mesmo lado, Fazer uma mesmo lado da cadeia cis, né? E o que mesmo lá na cadeia cis, lados opostos trans. são acima? Um hidrogênio está desse lado da cadeia, o outro está do outro lado. Botar então por ali abaixo para a cadeia ali. Aqui em vermelho estão dois do mesmo lado. Entraram na forma cis. E aqui em preto, um entrou embaixo da cadeia e o outro entrou em cima, lados opostos. Alternados. Trans, tá? Pessoal, vamos fazer uma massa, uma macarronada agora. Botamos a água no fogo para aquecer. Para botar a massa, botamos um pouquinho de óleo. Para não grudar a massa. Mas aí fica aquele monte de gotícula, né? Porque o óleo é apolar e a água polar. Ok? Fazemos a massa, comemos a massa. Vamos só passar uma aguinha na panela, né? Porque não precisa lavar a panela. Saiu a gordura? Não. Vai ser água quente, até passa. Podemos dar uma esfregadinha. Ajuda também. Né? Mas podemos usar sabões, detergentes. Pode lavar a panela. Claro, com sabão. Conhece? Você já foi. Vamos ter que botar na nossa conta agora um detergente também, meu colega. Mas o sabão fica meio engordurado também. O sabão é meio Se for no sabão, não fica. Não, Sabão de barra não fica. Pessoal, olha aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. O nosso ácido graxo com a cabeça polar e a cauda polar. Se nós botamos aqui nas nossas gotículas de gordura, que estavam na nossa panela, a cauda apolar vai ter afinidade à gordura. Então nós vamos botando aqui. Ficou para fora o que é? A cabeça, que é polar, afinidade à água. Agora a gente consegue solubilizar a gordura na água. Sabões. Então, a saponificação é um processo que se transforma as gorduras, liberando os ácidos graxos, e podemos então transformar isso em sabão. Tá? E aí formam as micelas. Fica a parte hidrofílica, solúvel em água para fora. E lá se vai o óleo embora. Ficou, né? Esse processo Na produção do sabão. Libera os ácidos graxos, produzindo sabão. Isso assim, conhecimentos gerais mesmo, tá, pessoal? Essas reações químicas. Transesterificação. O nosso amigo triglicerídeos. Que é um glicerol. Quantos ácidos graxos? 3. A transesterificação usada na indústria do chocolate. Vitor, é conhecimento geral também, não? Meio. Ideia. A transesterificação troca o ácido graxo de posição e impede que aquela gordurinha se cristalize na superfície do chocolate branquinho. Assim. Tá?
a troca de um ácido graxo de posição. Tá? É questões gerais assim, não é tão gerais, mas não é específico, tá? Tem que ter ideia das implicações de hidrogenação, tá lá no questionário lá. Então, mas é hidrogenação, adição de hidrogênio. Poderão entrar na forma cis e trans, é isso que você tem que saber. Saponificação, uma reação que pode transformar a gordura em sabão, formando micelo, deixando cabeça hidrofílica, polar, permite a solubilidade. Tá, pessoal? Como é que é essa relação? Ai, não rolou. Hidrogenação. Ai, explica. Hidrogenação, saponificação. Ó, não sabe? Não sabe o que é? Ai, fala no Bruno. Hidrogenação, adição de hidrogênio. Tá. Mais. Podem estar na forma Tá, cis, aí ou uma trans. pergunta assim. É isso? Tá. Saponificação é a liberação dos ácidos graxos, que nos permite a produção de sabões. Tá. Na hidrogenação, você não vai pedir pra mostrar cis, trans, nada disso? Tem que ser cis, Não. Meu lado trans. É isso aí, né? Saponificação, liberação dos ácidos graxos. Permite a fabricação de sabão. E como é que isso atua? Formando micelas, deixando a parte hidrofílica para fora, né, da gotinha, da estrutura. Permite. Fabricação de sabão. E aí? E a gente põe nova panela. E permite o quê? Limpeza. Outra parte depois. A formação de micelas. Deixando A parte hidrofílica, a parte polar, na camada externa e permite a solubilidade da gordura. É, meu Deus, estou vendo aqui um pouco. Ok? E a transferificação só troca de posição do ácido graxo. Tá? Troca de um ácido graxo de posição. Troca o ácido graxo de lugar. Transesterificação. Tá? Forma cis já vimos, formas trans também já vimos. Cis, ó, os dois hidrogênios do mesmo lado, trans em lados opostos. Tá? Atenção! Essas formas podem ter, são isômeros, mesmo número de carbono, de hidrogênios, né? Porém são moléculas diferentes, com propriedades diferentes. Que nem a nossa lá. Então podem aqui ter até pontos de visão completamente diferentes. Conhecimentos gerais. A hidrogenação, a adição de hidrogênio, diminui o número de insaturações, então aumenta saturados. Favorece o aparecimento de monoinsaturados. Se eu for quebrando a saturada, eu chego até ter uma ligação dupla. Tá? Favorece o aparecimento de ácido graxo trans. Diminui o número de ligação? Dupla. Dupla, tá? É, insaturação. Tá? Só um esquemão só para vocês terem uma ideia depois. Estudos relacionam as gorduras trans com patologias. Tá? Então, tem estudos já científicos que dizem que as trans são ruins. Por isso elas desapareceram dos rótulos. As trans o quê? Desapareceram de estrada, porque na frente de zero gordura trans. Não sei se tem ou não. Pessoal, churrasco. Querem falar de churrasco? Vamos falar de churrasco. Comemos um churrasco, bastante gordinho, bom, carnezinha, gordurinha. E aí, entrou na boca, foi lá, estômago, intestino, tem que ser quebrado as moléculas maiores e menores para serem absorvidas. As gorduras são insolúveis em água. Como serão transportadas pela corrente sanguínea? Hein? Gordura de churrasco. Parada da. Como eu não sei, mas ela sabe direitinho onde elas têm que chegar. Hein? Barriga nos braços. Como é que elas vão ser transportadas da corrente sanguínea que é meio aquoso? Tomar detergente.
Transportadas por quem? Quem faz transporte? Proteínas. Então, proteínas associadas a lipídios. Lipoproteínas. Proteínas conjugadas lá da segunda aula. Quem já fez aqui exame de colesterol total, frações HDL, LDL, VLDL? É disso que nós vamos falar. Então, as lipoproteínas têm classes. Pelo amor de Deus, não vão decorar quanto por cento tem de triglicerídeos de colesterol. Podemos separar isso pela eletroforese também. Tá? Estou mostrando. Importante para vocês: quilomicrons, o VLDL, o LDL e o HDL. Eu vou apresentar para vocês agora. Lembrando da nossa proteína conjugada: aminoácido, ligações peptídicas e um lipídio. O lipídio é o agrupamento, parte não proteica de uma proteína conjugada, agrupamento. A parte proteica, apoproteína. Holoproteína. Apoproteína e agora de uma lipoproteína, apolipoproteína, a mesma coisa, tá? Quais as funções da parte proteica de uma proteína conjugada? Manter a estrutura, ativar enzimas e reconhecimento celular. Não cai lá na segunda aula, mas cai na aula de hoje. Então, as lipoproteínas possuem apolipoproteínas, partes proteicas diferentes. Vocês também não vão saber quem é quem. As funções estão lá. Vamos pensar o seguinte: a nossa lipoproteína está transportando lipídio. Chegou lá no tecido adiposo ou na célula muscular que precisa de energia. Essa gordura tem que sair daqui para ser liberada. Quem faz isso? Uma enzima. Então, a proteína ativa a enzima, mantém a estrutura e reconhece a célula do tecido lipídico ou da célula do tecido muscular para liberar o ácido graxo. Apresentando então as lipoproteínas. Primeiro, bem grandona, cheia de gordurinhas, o quilomicron. Depois, com menos gordura, mas daqui para cá é que tem mais. Lipoproteínas de muito baixa densidade, very low density. Lipoproteínas de muito baixa densidade. IDL intermediária para nós, intermediário ficou assim. LDL, lipoproteínas de densidade baixa, low density. E o HDL, o bonzinho da história, lipoproteínas de alta densidade, high density. Tá? Bastante gordura e menos gordura na lipoproteína. Quando a gente dosa o colesterol HDL e LDL, o colesterol está nessa lipoproteína, o colesterol está nessa e o colesterol está nessa. Tá? Sim. Pode voltar. Mais um. Ativa a enzima, a proteína, a parte proteica, que nós vamos daqui a pouco saber. Ativa enzimas, mantém a estrutura e reconhece a célula do tecido lá que nós queremos liberar o ácido graxo. Tá? Isso aqui é uma lipoproteína que está transportando lipídios. Ok? Deu? Então vamos para a historinha. Comemos um churrasco, estômago, intestino foi quebrado, moléculas menores que vão ser absorvidas, passam para dentro da célula do intestino e aí vão começar a formar o que? As nossas moléculas maiores. Tá? E aí vão ser distribuídos ácidos graxos e lipídios pelos diversos tecidos. Essa é a história. Aqui é só
para vocês associarem a biologia, né, as células. Uma célula tem tecido adiposo, tem grande vácuo para guardar, ao microscópio lá depois com o professor El, ou na histologia mais adiante. Tá? Então a nossa história está lá. Os nutrientes, as gordurinhas chegando, enzimas que vão lá quebrar, hidrolisar as estruturas maiores e menores para serem absorvidas. Então aqui está o nosso luz do tubo intestinal, chegando as gordurinhas que nós estamos comendo do churrasco. E estão sendo quebradas. Triglicerídeos, perdeu um ácido graxo, diacilglicerol, ácido graxo livre, monoacilglicerol. Estruturas menores que vão então entrar na célula do intestino. O enterócito. Comemos as gordurinhas do churrasco. Está interessado no churrasco? Agora não quero mais fazer churrasco. Já estou farto. Cheio. As gordurinhas foram quebradas em moléculas menores, que foram absorvidas pela célula intestinal, do tubo. O enterócito, o nome dessa célula. Tá? E lá então essas estruturas menores começam a formar as nossas estruturas maiores. De novo, se juntando. É a célula do intestino. Célula do intestino, tá? Onde está sendo absorvido todos os nossos nutrientes, tá bem? E lá nessa célula se forma o quilomicro, que eu apresentei ainda há pouco, aquela grandona cheia de lipídios. No enterócito se forma o quilomicro. Pessoal, isso aqui tá bom de ler no PLT. Tá? Tá bem tranquilo para vocês entenderem essa história do PLT. Estou apresentando de uma forma simplificada também para vocês. Se vocês forem ler, vocês vão encontrar alguma diferença. É claro. Tá? PLT, hein? Aqui, ó. Os propaganda geral. Olha que está funcionando hoje. Que lembra? Se ela meteu um livro de biologia, deve ter aqui também alguma coisa. Lipídios e lipoproteínas, ó, faltando lipoproteínas. Página, lipoproteínas na página 200, tá? Enterócito. É a célula que forma o intestino. Tá? Lá se formou então o quilomicro, a nossa primeira transportadora, que vai para a corrente circulatória. Tá? Esse slide é a mesma coisa, de novo, dizendo a mesma coisa. Absorção e volta para a corrente circulatória. Tá? E aqui começa a historinha. Vejam como ela está simples. Vocês vão ver depois não está tão simples. Mas enfim, comemos as gordurinhas, formamos então o quilomicro, que saiu a passear pela corrente circulatória. E lá está ele passeando e encontra o HDL. Beijinho pra cá, beijinho pra lá. E ele pega emprestado a ApoC e a ApoE do HDL, que é de alta densidade. A vozinha da história. HDL é colesterol bom, não é colesterol da lipoproteína de alta densidade. A HDL emprestou para o quilomicro a ApoC e a ApoE, que permite reconhecimento celular, que ativa enzimas, e agora o quilomicro então pode reconhecer as células que eles têm que liberar ácidos graxos, os tecidos, ativar as enzimas. Então ele sai a passear distribuindo seus ácidos graxos e devolve, não, enfim, depende da empatia com o tal do HDL, e volta para o fígado. Ok? Quilomicro se formou no enterócito, saiu a passear, encontrou o HDL, pegou o ApoC e a ApoE emprestado e foi para o fígado. Lá ele não libera mais ácidos graxos. Está lá o coitadinho escondido dentro do fígado, liberando ácidos graxos. E agora ele sai na forma de lipoproteína de muito baixa densidade, VLDL, que também sai a passear. Também encontra o HDL, beijinho para cá, beijinho para lá, pega a ApoC e a ApoE emprestada. Vai permitir reconhecimento celular, liberar os ácidos graxos.
E aí sai o VLDL distribuindo seus ácidos graxos, passando por uma forma intermediária e voltando ao fígado na forma de LDL. Tá? Então nós começamos com quilomicro no intestino, distribuiu os ácidos graxos e foi ao fígado. Deixou mais gorduras lá, diminuiu o tamanho de gordurinhas, saiu na forma de lipoproteínas de muito baixa densidade, VLDL. Encontra o HDL, pega a ApoC e a poeira. O quilomicro também já tinha feito isso. E distribui mais ácidos graxos. Vai ao fígado e entra na forma de LDL. Tá? Só para ilustrar, os receptores do fígado que recebem essa molécula de LDL parecem ter envolvimentos com o recebimento no fígado dos vírus da hepatite C, pela mesma porta. Tá? Lipogênese. A historinha vai voltar, eu passo para a revisão rápida. Lipogênese, gênese, formação dos lipídios. Então, vias metabólicas que formam as gordurinhas. Excesso de carboidratos e excesso de proteínas vira gordura. Triglicerídeos. Armazenamos para quando nós formos hibernar ou ficar soterrados. Gordura, na verdade, Nem tudo vira gordura. Bom, tá bem. Lipólise, quebra dos lipídios, lise dos lipídios. E olhem lá, muito mais ATPs nos fornecem os lipídios, tá? Tem um balanço energético que, por amor de Deus, não vão decorar. Sabem que é maior que os nossos outros aqui interessam. Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, aqueles precisam, tá? Eles têm que olhar lá. Ok? A nossa historinha revisando. Comemos as gordurinhas, foram no intestino, foram absorvidas no enterócito, formou quilomicro. Saiu a passear, encontrou o HDL, pegou a ApoC e a poeira e vai para o fígado na forma de quilomicro. E sai na forma de VLDL. Que sai a passear, pega a ApoC e a poeira do HDL e agora distribui mais ácidos graxos e volta na forma de LDL. Essa é a história que eu quero que você saiba. Simples assim. 2 voltinhas só um corpinho de ácido graxo. Tá? Entra como no fígado como quilomicro, sai como VLDL e volta como LDL. Tá? De uma forma geral, dislipidoteinemias de uma forma geral. Proteínas do gato? Não. Quimia no sangue. Então, proteínas no sangue. Lipoproteínas no sangue. Desordem. Desordem das lipoproteínas. Ou seja, comemos muito, as nossas quilomicros de VLDL vão estar altos, até a gente voltar ao normal. Mas pensamos aqui, ó, síntese proteica, pode estar errado. Essa ApoC, essa ApoE pode estar errada. Os receptores das membranas podem estar errados, proteínas também. Então tudo isso poderá levar a alterações nos níveis de gorduras. Tá? Então, ó, deficiência de lipoproteínas, deficiência de ApoC e ApoE. As APOs lá, né? Deficiência dos receptores, aumento na produção, comemos mais do que gastamos, vai fazer com que aumente gorduras na corrente sanguínea, tá? Só exemplificando algumas causas, podemos classificar isso aqui em conhecimentos gerais, tá? Tem que saber de uma forma bem geral mesmo. Podem ser, então, na ingestão, nas APOs, nos receptores, tá? Podemos medir isso, e vocês não vão fazer pelo aumento de triglicerídeos, de LDL, de VLDL, de HDL, medindo isso no laboratório, que é o que a gente faz, podemos ter algumas causas associadas, tá? Quando é síntese proteica, quem é que comanda a síntese proteica? Síntese proteica é a carga profissional. Não, ela é feita. Quem é que comanda a ordem dos aminoácidos, quando são, aonde são, a estrutura primária? Da onde vem esse comando? Do DNA, dos códigos. Não? Ah, não, saiu tudo. Não tá falando. Pessoal,
Se é DNA, genético. De pais e mães para filhos, que eu digo assim, que de repente eu boto a prova pai para filho, eles não, mas é disse mãe. Genético, tá bem? Também podem ser causas. Só para ilustrar isso aqui, só para ilustrar isso. E aí tem o bonzinho da história, então, a galera que emprestou A, o C e A com ele, e os outros coitadinhos malvadinhos da história. O problema é esse, com as proteíninhas que vão acumulando gorduras. E aí lá na patologia vocês vão ver que isso estimula processos inflamatórios. Se o sangue agora não passa, não carrega hemácia, não carrega hemoglobina, não carrega oxigênio. Se não chega oxigênio no coração, que nós vamos precisar para a contração muscular já, um infarto. Ou os pacientes de vocês com acidente vascular cerebral. E aí não chega oxigênio lá no cérebro, também sistema nervoso. Pacientes de vocês. Então, essa situação toda leva a isso. Tá? E tem os outros que não tem nada disso, que comem as gordurinhas, mas também não absorvem nada. Sai tudo, né? Que também é ruim, que nós também temos que ter os ácidos graxos essenciais, tem que ter dieta. Né? Ok? Enfim. Na hora. Cronometrar.